Assim chegou Jacó a Luz, é uma cidade, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Presta atenção. E ele e todo o povo que com ele havia, edificou ali o que, igreja? Um altar. E chamou aquele lugar El Betel. El quer dizer Deus, ou seja, casa de Deus. Porquanto Deus estava ali, se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Amém? Eu vou resumir o que aconteceu nesse capítulo aqui para você entender. O camarada está fugindo. Quem lembra da pregação que eu disse que ele tinha dito a Deus: eu quero voltar para a casa do meu pai. E quando ele está fugindo, ele chegou a produzir filhos, cresceu o número de gados, de funcionários. E nessa volta, ele agora tem um encontro com quem? Com Deus. Nesse encontro que ele tem com Deus, Deus muda o nome dele. Deus transforma o nome dele de Jacó para Israel. Deus muda o nome dele. E Deus diz a ele: de hoje em diante não se chamará mais Jacó. Mas para Deus falar isso, houve uma coisa tão tremenda naquele momento que ele chegou a ver os céus abertos, os anjos subindo, anjos descendo. E Deus, o próprio Deus, fala com ele: de hoje em diante não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Ele muda o nome daquele lugar e diz: certamente Deus estava aqui e eu é que não sabia. Então tira o nome da cidade que se chamava Luz e coloca o nome de Betel, quer dizer casa de Deus. E edificou Jacó um altar para Deus. Daquele dia em diante, aquele lugar tornou-se o altar de Jacó com Deus, a casa de Deus. Existem pessoas que acham que não precisa ir à casa de Deus. Ora, eu te digo, é muito bom você vir à casa de Deus. Aí Deus muda o nome dele e diz que daquele dia em diante não se chamará mais Jacó. Amém? No versículo de número 10, por favor. Versículo 9. E apareceu Deus outra vez a quem? Qual o nome dele ainda aí? Que quer dizer maldito, malfeitor, usurpador, traidor, trapaceiro. Amém? Apareceu Deus a quem? A outra vez quer dizer que não foi a primeira vez que Deus se revelou para ele. A primeira vez que Deus se revelou para ele foi quando ele mudou o nome da cidade. Então ele volta para aquela cidade de novo. E Deus mais uma vez vem ter um encontro com ele. Ainda no versículo 9. Vindo de Padã Harã, o abençoou. Quem abençoou ele? Puxa, olha para mim aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Ele viu um anjo. Quando ele contempla o anjo agora quer subir. E Jacó fez o que com o anjo? Como é que você sabe? Está ligado. Jacó segurou o anjo. Ele segura o anjo diz: me solte. E ele disse: antes de te soltar, me abençoe. Dei-me primeiro a minha bênção, depois sobe. O anjo toca na coxa de Jacó. Quando bateu, ele cai no chão. Ele não conseguiu mais ficar de pé. Eu não sei que força foi essa que ele conseguiu, que ele se ergueu e o anjo subindo, ele segura de novo. Isso durou a noite toda. O que ele queria que o anjo fizesse? Porque ele queria a bênção, porque a bênção... Esse daqui falou comigo hoje. Vem cá, varão. Por que Jacó pediu para Deus abençoar ele? Porque a bênção que ele pegou não era dele. A bênção de quem? A bênção era do irmão. Lembra da bênção que ele tomou do irmão? Não serviu para ele de nada. Serviu para alguma coisa? Ele pegou a bênção do irmão, fugiu com a bênção do irmão, mas só trouxe para ele perturbação, destruição. Por quê? Porque tudo que Deus te dá é seu. Só se encaixa com você. A bênção que Jacó tomou do irmão, que a bênção da primogenitura, serviu, Tiago, para ele? Não serviu. Ele foi abençoado, Tiago? Não. Ele Só foi ao contrário, ele foi amaldiçoado. Foi ao contrário. Vem para aqui, vem. Em vez de ele aproveitar a bênção se tornou maldição na vida dele. Saiu da casa do pai, viveu fugindo. O pai
mandou ele sair, saia. O irmão queria matar, viveu fugido, fugitivo. Quem acolheu ele como escravo, trabalhou. Foi enganado, traído, 10 anos sendo traído, sendo enganado. Se Deus não fosse Deus com ele, o que seria de Jacó? Então ele volta e quer agora a bênção dele. Ele pediu a Deus o quê? A bênção dele. E a que ele tomou do irmão? Não serviu de nada. Entenda aqui. Enquanto ele tomou a bênção do irmão dele para ele, não foi bênção, foi maldição. Deus transforma a maldição em bênção. Neemias 13, versículo 2. A Bíblia diz que Deus converte a maldição em bênção. Mas todas as bênçãos que é para você é sua. Ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu. Eu disse que ninguém. Jacó agora vai ao encontro de Deus e o que ele pede a Deus é: me abençoe. Ele não pediu agora, nesse momento, ele não pediu para voltar à casa do pai. Ele agora pede para ser o quê? Abençoado. Ele entendeu, se eu volto, mas eu ainda volto com essa maldição sobre mim, isso não é certo, eu não quero isso. Eu quero abrir mão disso, eu quero largar isso. Então ele pede para Deus abençoar ele. Amém, igreja? Se Deus te abençoou, quem é o diabo para te amaldiçoar? Contra os filhos de Deus, a maldição não acha repouso. Maldição sem causa não acha repouso. Aí ele pede para Deus fazer o que, Tiago? Abençoar. Abençoar ele. Versículo 10, Deus disse para ele: o teu nome é Jacó, e não se chamará mais o teu nome. Ou seja, o que é que Deus está jogando na cara dele? Você é um maldito. Você é um malfeitor. Está entendendo isso aqui? Você é um malfeitor. Você é um usurpador, um trapaceiro. Mas da agora em diante você não será mais assim. Quem está entendendo isso aqui? Não foi no primeiro encontro que ele mudou. Foi no segundo encontro. Por que não mudou no primeiro, bispo? Porque no primeiro encontro que ele teve, ele só queria os benefícios. Quem lembra que eu falei sobre isso? Ele queria vestimenta, alimento, né? O que, Tiago? Fala aí. Vestimento, alimento e proteção. E proteção. E voltar em paz para a casa do pai. Isso ele só queria interesses para ele próprio. Quando ele volta, ele fala: não, agora eu quero que o Senhor me abençoe. Ele não está pedindo agora riquezas, porque ele já estava próspero. A bênção que ele está dizendo para Deus, em outras palavras, é: me dá a tua paz de espírito. Derrama sobre mim a tua paz, porque até o dia de hoje meu coração não está em paz. Quem entende isso aqui? Aí Deus diz: a partir de agora, de hoje em diante, teu nome não se chamará mais Jacó, mas sim será chamado teu nome de Israel. Significa povo de Deus. Israel significa povo de Deus. Israel são a junção de dois nomes: El, que é Deus, Isra, que quer dizer povo, ou meu povo. Amém, igreja? Então, juntando a palavra, as duas palavras, forma Israel, quer dizer meu povo, povo meu, o seu sou Deus, povo de Deus. Amém? Quando Deus agora muda o nome dele, e o próprio Deus diz: você não será chamado de Jacó. Então todas as vezes que Deus vinha chamar a ele, o próprio Deus não chamava ele de Jacó, mas sim de Israel, porque Deus não pode retroceder a sua própria palavra. Amém? Até aqui? Mas olha a dúvida que Nilson, pesquisando, analisando, ele estava ali no livro de Atos e vê que Estevão dá testemunho de Abraão, de Isaac e do Deus de Jacó. Diz: Deus de Jacó. Aí eu vou agora para Êxodo, no seu capítulo de número 3, quando Deus aparece a Moisés e Deus fala: Moisés, eu sou o teu Deus, o Deus dos teus antepassados, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus falando com Moisés. Por que Deus não chama Jacó de Israel para Moisés? Por quê?
Porque senão Moisés ia achar que ele estava falando da nação de Israel, não do próprio Jacó. Entendeu agora? Se Deus falasse, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Moisés ia entender que a nação israelita, que aquela nação pertencia a Deus, de fato pertencia. Mas Deus não estava dizendo da nação, Deus estava falando de um nome próprio, de um indivíduo, de uma pessoa. Para que Moisés entendesse melhor, Deus então diz, eu sou o Deus de Jacó também. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Para que Moisés pudesse entender. O que me leva a entender aqui, que Deus, ele fala de uma linguagem que você compreenda. Deus, ele fala com você numa linguagem que você entenda. Sim ou não? Deus não te deixa duvidoso. Tanto é que a palavra do Senhor descreve que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Você não fica confuso quando você ouve a voz de Deus. Quando Deus fala, não te gera dúvida. Quando você fica na dúvida, duas coisas acontecem. Ou você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, ou tu é incrédulo, incrédulo. Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para que Moisés pudesse entender que Deus estava falando de uma pessoa ou da nação. Fala aí. De uma pessoa. Vai aqui, ó. Você está indo para lá, fica aqui, ó. De uma pessoa ou da nação? Do próprio Jacó, que se tornou Israel. Mas Deus estava chamando ele de maldito? De uma certa forma, sim. Porque chamou de Jacó, Jacó significa maldito. Mas Mas só foi para relembrar. E Moisés ia entender? Se chamasse Israel, não. Por que Moisés não ia entender, se acha? Moisés estava há tanto tempo vivendo no Egito com o povo de Israel, que quando falasse Israel, ele ia achar que era nação. Porque quando Deus chamou ele, Deus disse, vai e resgata quem? Israel. Vai e resgate a quem? Agora Deus está falando para resgatar uma pessoa ou uma nação? Por isso Deus não queria deixar Moisés confuso. Entendeu aí, Nilson? Pegou? Amém, igreja? É. E talvez você que estava ouvindo o culto aqui, quando eu disse, Deus não é Deus de Jacó. Opa, que pastor maluco é esse, rapaz? Dizer que Deus não é Deus de Jacó. Porque quem não está no Espírito só entende aquilo que é da carne. É ou não é? Mas quem estava no Espírito foi logo entendendo o que estava se falando. É Deus dizendo, eu não sou Deus para ser com os malditos. Não. Eu transformo os malditos em benditos. Eu pego as coisas loucas deste mundo. Eu pego os que não são para confundir os que são. Mas eu lavo, eu lapido, eu derramo meu sangue, eu derramo meu bálsamo. Passa a ser santificado. Deus falou para Jacó, você não será mais Jacó, mas sim Israel. Ou seja, aquilo que era seu passado ficou no passado. Quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, Deus nunca mais chamou ele de Abrão de novo. Te provo na Bíblia, nunca mais, sempre foi agora de Abraão. Trocou o nome de Sarai para Sara, e nunca mais chamou ela de Sarai de novo. Quem entendeu isso aqui? Porque seu passado para Deus não interessa mais. E se alguém vier remoer seu passado, pergunte, eu lembro do seu passado, diga aí. Eu lembro do seu passado. Eu não vivo mais lá. Fala de novo. Eu lembro do seu passado. Eu não vivo mais lá. Pergunte de novo. Eu lembro do seu passado. Glória a Deus, eu não vivo mais lá. Passa me dar saculavança assim não. Eu não vivo mais. Mas lembrar do seu passado vai ser bom. Porque quem lembrar do seu passado e ver seu presente hoje vai ter que dar glória a Deus. Quem você era e quem Deus te tornou, isso é mais do que o suficiente para glorificarem a Deus. Podem não glorificar na sua frente, mas vão por trás de você dizer, quem era fulano, hein? Quem era fulana, hein? Menina, menino, quem era não sei quem. Quem era, é ou não é verdade? Amém?